Boa tarde, turma. E aí, tudo bom com vocês? Sim, né? Esse movimento, pessoal, movimento intelectual, filosófico, que propôs a ideia de questionar, né? A ideia de fazer as pessoas pensarem, a ideia de fazer com que as pessoas não sejam submetidas a governantes, né? É o que ele disse aí, pronto. Você é capaz, você pode questionar aquilo que você ouviu, né? Uma lei, algum projeto que não agrade. Pois é, essa seria a base, né, do iluminismo. Essa foto aqui, pessoal, são vários pensadores iluministas, vários intelectuais que buscavam criar essas ideias, organizá-las para depois divulgar. Claro que esses pensadores eles não eram bem vistos pela burguesia ou pela igreja. Por quê? Como a burguesia e a igreja eram os poderes que mandavam no mundo na época, eles eram os principais alvos. Por isso que eles não gostavam, igreja e burguesia, os reis, os governantes, eles não gostavam dessas ideias propagadas pelos iluministas. Os enciclopedistas. Vamos ver aqui. Isso resume enciclopedistas, né? Vai lá, deriva de enciclopédia, mas um determinado material que organiza diversas informações de múltiplas áreas em um documento, né? A questão do livro. Um livro pode ter assunto de ciência, matemática, filosofia, artes, enfim, é uma união de informação organizada em um determinado espaço. Daí a enciclopédia. Essa enciclopédia ela foi muito importante porque era a forma mais viável de divulgar, né? Porque isso que é século XVII e XVIII, muito tempo antes da internet, muito tempo antes do rádio. Então, pessoal, o que eles tinham? Ideias, material bem, bem manual, né? Bem artesanal, para colocar essas ideias e divulgá-las. Olha só o que vai dizer aqui sobre enciclopedistas. Há um detalhe, esse assunto aqui, ele está no livro de vocês. Na página 41, o tema lá é os enciclopedistas. Esses assuntos aqui, que vem antes dessa página, ele foi basicamente aquilo que eu passei no quadro, pessoal, lá no início do capítulo 2. Aquilo que eu passei no quadro, sobre os principais pensadores iluministas, né, Rousseau, companhia, a luz da razão invade a Europa, que eu até falei para vocês sobre que, no caso do iluminismo, seria uma luz na escuridão, né? A luz, escuridão, seja o que? A ignorância. E essa luz seria a pessoa pensar, a pessoa questionar, sair da ignorância, sair do modo de não saber e passar a ter conhecimento. Por isso que ele fala, a luz, uma luz na escuridão. Vamos lá. Enciclopedistas, página 41. Acompanhe aqui comigo no slide, quem ainda não pegou o livro. Os iluministas utilizaram todos os meios para divulgar o conhecimento. Olha lá, cartas, jornais, livretos, panfletos, entre outros, né? Algo que eles encontravam para organizar, eles iam lá e colocavam essas informações. Sem isso, pensavam eles, seria muito difícil a população abandonar suas crenças no sobrenatural, suas superstições e seus preconceitos, e criar uma sociedade livre e fundada na razão. Pois é, tinha essas informações. No propósito de reunir esse conjunto de ideias, alguns intelectuais franceses, como Diderot, Dallameth, esse nomezinho aqui é meio complicado,
foram os personagens responsáveis por produzir uma grande enciclopédia, publicada entre 1755 e 1772, que pudesse fornecer ao público as principais ideias do movimento iluminismo, iluminista, física, química, matemática, filosofia, enfim, diversos pensamentos, né, informação, tudo nessa enciclopédia aí. A enciclopédia tinha como elementos norteadores a liberdade individual, comercial, industrial, de pensar, escrever e publicar, oposição clara às ideias religiosas e ao absolutismo, né, político, que eram considerados obstáculos para a liberdade. Como eu disse, o poder absolutista e a igreja, eles eram o dono do poder nessa época. Vou destacar um pouco aqui, ó, liberdade individual, né, a questão de liberdade de cada pessoa. Comercial, liberdade de comercializar, não sendo obrigado a obedecer aquilo que o governante disse. Industrial, aí de pensar, escrever e publicar. Enfim, vamos aqui para o próximo slide. Vários intelectuais da época colaboraram nesse projeto. Entre eles está aqui, observe, pessoal, a formação deles e os países. Olha lá, Buffon fala que ele é um francês, tem um economista e político suíço, Tucker, economista francês, tem aqui também um filósofo e matemático e político, olha lá, filósofo, matemático e político, Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Esse pessoal aqui nós já estudamos, está lá no caderno, e também tem no livro, que eles foram, né, os principais filósofos do iluminismo. Eles escreveram sobre filosofia, você sabe, né? Ela estuda a questão de pensar, questionar. Política, economia, artes, ciências, educação e o saber em geral. Observe, pessoal, essas áreas aí, compreendidas toda em um determinado material, o pessoal da época lá, eles têm acesso e tem, assim que eles começaram ali a ter acesso a essas informações, eles passaram a ser mais pensativos, né? As pessoas que teriam acesso e que tivessem ideias também próximas às dos iluministas. A publicação da enciclopédia foi proibida algumas vezes, pois, além de seus ataques à religião, era uma arma contra o absolutismo dominante e um programa de reivindicação social. Observe, reivindicação social, pessoal. Por quê? Social vem de sociedade, vem de pessoas, vem de grupos, né? Já pensou um determinado grupo unindo e para questionar aquela elite? A gente, no dia de hoje, a gente percebe, né? Manifestação, que lá no Brasil, aqui mesmo, em qualquer canto, tem movimentos, tem essas manifestações. Eles estão reivindicando alguma coisa. Eles querem mudança, eles querem melhoria. Pode ser qualquer área de trabalho. Tem. Pois esse período, isso acontecendo antigamente era novo. Os reis não queriam que pessoas questionassem a seu mandato, as suas imposições. Pois o enciclopedismo certamente influenciou os ideais da Revolução Francesa, né? A gente já estudou um pouco sobre ela. Vamos ver no próximo slide. Os princípios liberais. Esse aqui também foi muito importante. Olha lá. O liberalismo, como um todo, visava acabar com a pressão do chamado antigo regime. Ele vai colocar aqui entre parênteses as monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo. Aquele país que tinha apenas um governante, o poder era hereditário, né? Pai, filho, e por aí vai. Não tinha espaço, ele não liberava espaço para alguém pensar diferente. É só a linha de pensamento deles. E que esse pensamento tinha que era como era a forma de governo. Então, essas ideias passadas tinham que favorecer aos próprios governantes, não a população do país onde eles estavam mandando, governando, né?
O ser humano era dotado de direitos naturais, que asseguraria o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia. Pessoal, isso aqui sobre participar da política e da economia, lembrando que hoje no Brasil, né, a gente vive um país democrático, a questão de participar na política, só para reforçar, a maioria das pessoas, a partir de 18, né, e o 17 facultativo, eles têm o direito de votar, né, estão participando, né, na política, escolhendo seu representante. De trabalhar, acumular riqueza e adquirir uma propriedade privada. Do mesmo modo, eram direitos naturais à vida e à liberdade, sendo vedado ao Estado qualquer forma autoritária e injustificada de restrição, né, e da liberdade ou assassinato do cidadão. Vedado seria o que proibir que o Estado entrasse nessa área, né, só se tivesse realmente um bom motivo para tentar se destacar aí na questão da liberdade individual. Aqui ele vai falar, né, John Locke, 1632 a 1704. Foi um dos fundadores dos princípios liberais. Locke partiu da definição de direitos naturais, que seriam aqueles dados pela natureza. Olha o que ele vai dizer, como seriam esses direitos naturais? Direito à vida, à liberdade e aos bens necessários para a conservação de ambos. Locke acreditava que a função dos governantes era garantir esses direitos naturais do ser humano. Né? Caso os governantes não agissem assim, os indivíduos teriam o direito e o dever de se revoltar contra eles. Né? Não, de alguma forma, esses governantes tentou se meter de forma inadequada nesses direitos à vida, à propriedade, a população poderia se unir e partir em manifestação contra ele, podendo até tirar ele do seu cargo de poder de absolutista, né, por causa de suas ideias. Locke foi obrigado a fugir da Inglaterra. Já no outro segmento, liberalismo econômico, ele vai dizer assim, no campo econômico, foram as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith que predominaram para estabelecer as diretrizes desse novo pensamento econômico. Né? Adam Smith ele vai escrever e nessa ideia dele vai mudar totalmente a forma como a economia se baseia, né? De como a economia deve seguir. Olha só, o liberalismo econômico consiste no entendimento de que o Estado não deve interferir na economia. Olha só, pessoal, até destaquei aqui, o Estado, ou seja, o país, não deve interferir na economia, pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, né? As pessoas são responsáveis por organizar como vai ficar o funcionamento da economia, que devem ser livres para produzir e fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmos. Essa questão de livre para produzir e fazer comércio são aquelas leis burocráticas, né? Se um determinado estabelecimento vai funcionar nos dias de hoje, ele precisa passar por uma série de burocracia, né? A questão de alvará, pagar imposto, enfim, são vários os quesitos que um determinado estabelecimento deve seguir para entrar em funcionamento. No liberalismo econômico de Adam Smith, não. Você teve uma ideia de negócio, comece, mas sem ser obrigado a cumprir as exigências que o Estado oferece. Dando continuidade. A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes no pensamento liberal, né? A questão de valorizar quem trabalhou, valorizar quem está produzindo, que coloca como responsável pela riqueza e pelo sucesso. Unicamente o indivíduo, né? A riqueza dele, como ele vai
crescer depende dele, depende do trabalho dele, depende de como ele se preparou, se organizou para ter aquele seu trabalho reconhecido, né? Seu esforço reconhecido, seu mérito. Para Smith, haveria uma espécie de mão invisível, né? Ele vai colocar entre aspas aí algo meio sobrenatural, que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa, no poder da iniciativa privada, sem necessitar do Estado. Isso aqui, pessoal, nessa questão aqui da economia, só para dar um exemplo aqui para vocês, no dia de hoje. Aqui no Brasil, na questão da economia, tem um ministério, né? Tem um grupo de pessoas que são responsáveis por resolver e organizar a nossa economia, né? Na tentativa de sempre melhorar. Se vai dar errado, se vai dar certo, depende muito são de muitos fatores, né? Que é o Estado que é responsável, ele que vai lá colocar alguém que vai dirigir como vai funcionar a economia do país. No liberalismo econômico, não. É isso daqui. O Estado não vai ter esse trabalho. Olha lá o que ele vai dizer. Vai acontecer uma mão invisível, né? Algo natural, algo sobrenatural, que vai guiar, né? Que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada. São que empresas ou algo que não são ligados, depende do Estado. Sem necessidade do Estado. Pois esse colocava um entrave no crescimento econômico, ao querer reivindicar sua parte nos lucros, sem nada a oferecer, né? Nessa questão aqui de reivindicar sua parte nos lucros, na questão de imposto. Em determinada loja, precisa pagar uma série, como eu falei, de imposto, alvará e tudo mais, isso aqui é excluído. O Estado não vai... Isso aqui é a parte do Estado, né? Esse imposto é a parte do Estado. Então, com o liberalismo econômico de Adam Smith, o Estado vai estar fora. São as pessoas que são responsáveis por liderar a sua economia. É isso. Até a próxima.